Olá pessoal, então olha só, como ontem no finalzinho da aula nós tivemos aquele probleminha com a conexão com a internet, como eu prometi para vocês, eu vou gravar o finalzinho e postar lá para que vocês possam acompanhar. Então, eu vou voltar de onde nós paramos, né, de verificar aqueles dados, eu não vou tentar aqui fazer aquelas configurações de alteração para poder ganhar tempo, tá? Depois vocês vão fazer aí que aquelas datas, tá bom? E agora a gente vai organizar. Ontem eu disse para vocês que a gente ia pegar, por exemplo, uma medida, né, uma nova medida aí, que era a quantidade total de atendimentos. Então, quantidade total de atendimentos a gente fez com a medida usando a função DAX count. Então vamos lá. Vou criar aqui, né, quantidade total de atendimentos. Vou usar o count. O Power BI, quando a gente vai usar o DAX, ele é muito parecido com o Excel. Sempre que você começa a escrever uma função no DAX, ele vai te dando a sintaxe, né? Vejam aqui, ó, count column name. E ele explica para a gente o que faz, né? Counts the numbers in a column, ou seja, nós vamos usar a função count com o nome da coluna e ele vai contar o número de registros existentes naquela coluna. Como eu quero saber a quantidade total de registros, qualquer campo que eu contar está valendo. Por isso eu vou contar a data. Vou pegar aqui o campo data. Ele só vai contar quantas vezes aparece a data. Beleza. Medida criada usando a função do count. Aí é que entra o finalzinho da aula que eu falei para vocês que era organizar essas medidas, né? Porque nós vamos ter muitas. Então, a organização hierárquica das medidas, quando a gente está trabalhando com várias tabelas, não deve se ficar aqui na tabela. A gente deve manter um local específico. Para fazer isso, vocês vão vir na página inicial e vão clicar nesse botão aqui, ó, inserir dados. Quando nós clicarmos em inserir dados, ele automaticamente vai criar uma nova tabela que não faz parte da minha consulta lá do Power Query e vai gerar, para que essa tabela seja visível, uma coluna. Essa coluna a gente vai excluir no futuro. Eu vou mostrar para vocês que sem coluna ele não exibe. Existe a tabela, mas não exibe. Então a gente precisa de ter a coluna para exibir. Então, clico aqui em inserir dados. Venho aqui, dou o nome e é uma boa prática utilizar os nomes das medidas como underline medidas, tá? A gente normalmente chama underline metrics, ok? Mas aqui a gente vai usar underline medidas, tá? Por que underline, Rafael? Por que a gente começa com underline? Porque ela vai sempre ocupar a primeira posição aqui no painel de campos, no lado direito da janela. Então, sempre utilizar o underline para que ele sempre vai lá. Eu vou fazer uma tabela única de medidas, mas se nós estivéssemos trabalhando num painel muito grande, com muitos recursos, com muitas medidas, o ideal é que a gente separasse as medidas por tipo. Então, medidas de tempo, medidas de porcentagem, medidas de peso e assim agregando várias pastas. Hierarquicamente, fica mais bem organizado. Então, vou carregar aqui. Ele vai carregar agora para mim, né? Hoje, sendo fim de semana, está 100 vezes mais rápido, tá? 100 vezes mesmo, mas vocês vão ver que já está aqui, tá? Criei aí, ó, veio a coluna 1. Se eu vier aqui no meu modelo, vocês vão ver que medidas também está aqui, ó. Então, se eu remover, excluir essa coluna aqui, ó, e deseja excluir a coluna 1, vou excluir. Quando eu fizer isso, quando eu excluir a coluna 1, o que acontece com a minha tabela medidas? Ela não fica mais visível aqui nos campos para mim, tá? Porque, como eu já disse, para ser visível ela tem que ter pelo menos uma coluna. Tá bom? Bem, e por que eu estou contando isso para vocês? Qual que é o sentido? Porque antes de excluir as colunas, é interessante que nós já tenhamos enviado as medidas para lá.
Aí você deve estar se perguntando, Rafael, é só arrastar, pegar a medida de um lado para o outro e arrastar? Não, não é só arrastar, mas é muito mais fácil do que arrastar, tá? Vamos esperar ele terminar essa parte, né? Ele está trabalhando nessa parte. Tá mais rápido do que ontem, com certeza, tá 100 vezes melhor. Porém, ainda é lento, né, gente? É o Power BI. O que aconteceu? Sumiu a medidas. Não sumiu? Acabou, ó. Medidas desapareceu. Desapareceu. Vou voltar aqui, né, no relatórios. Vou clicar na minha medida quantidade e ela não pode ser ainda movida, tá? Então lembrem, sempre que vocês criarem a tabela de medidas, deixe aquela coluna 1 lá até que vocês tenham preenchido as medidas dela. Eu vou de novo criar uma tabela de medidas, vocês vão ver que ele não vai poder se chamar medidas. Eu vou dar o mesmo nome, mas ele vai renomear, ok? Então eu vou vir aqui no página inicial, inserir os dados e vou chamar essa tabela de medida, underline medidas. Ele vai criar medidas 2. Olha lá, ó. Por quê? Porque eu já tinha um medidas. Ok? Vou vir aqui nesse medidas. Vou clicar lá na medida que eu criei dentro da minha tabelinha. E vou vir aqui, ó, nos ferramentas de medida, nesse campo tabela inicial, e vou selecionar esse meu medidas aqui, ó. Quando eu fizer isso, ele vai remover a medida que está aqui e trazê-la aqui para cima. Organizei, tá? Então, olha só. Eu preciso excluir a coluna? Não, não preciso. Eu excluí lá para que vocês vejam. E quando se exclui a coluna, ela desaparece. Agora que eu já levei uma medida para lá, eu posso excluir a coluna? Agora eu devo, tá? Que não vai mais desaparecer a minha tabela, tá bom? E assim, né, tá carregando, tá um pouquinho lento, né? Mas é simples, isso acontece. Depois que a gente for fazer as medidas, a gente não vai mais fazer a medida naquela tabela. A gente vai levar todas as medidas para a tabela de medida ou tabelas de medida que a gente criar. Então aí, ó, medidas 2, agora eu posso excluir essa coluna 1. Excluir ela aqui. Agora minha tabela de medidas não some mais. Ele tem um dado para exibir, tá? E o ruim, quando a gente exclui antes de levar as medidas, é que o Power BI, ele registra o nome medidas, tá? Como ele registrou o nome medidas, eu não consigo usar ele de novo, viu? Eu posso até adicionar coluna no medidas, mas eu não consigo usar ele de novo. Então, carregar aí, vai ficar bonitinho. E aí agora eu vou pedir para vocês, a gente vai aprender na próxima aula as medidas de tempo, né? Como trabalhar com tempo. Então, quantas horas eu tive, né? Só que eu queria que vocês já deixassem para mim aí a média de pacientes atendidos, quantos pacientes eles atendem em média, né? E olha que legal, eu não consigo fazer média de texto, mas eu tenho a quantidade de atendimentos. Então, se eu pegar a quantidade de atendimentos, eu consigo gerar uma média, né, pelos dias que eu tenho aí. Então, qual que é a média de atendimentos? Dia. Vocês saberiam? Usa o campo, manda trazer o average lá depois e monta isso dentro de uma tabela, tá bom? Então, esse era o finalzinho da aula que eu queria ter passado para vocês ontem, né? Vocês me desculpem essa queda de internet, esse sistema travado, né? Porém, é rápido e fácil. Na aula que vem a gente continua. Grande abraço para vocês, bom fim de semana.